Base no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 3 de novembro do ano de 2020. Que o Senhor da vida nos envolva, que possamos nesta manhã encontrarmos o nosso eu interior profundo, que seja um encontro divino, favorecido pelas letras do Evangelho, à luz do Espiritismo. Que as nossas preces sejam sinceras, que os bons pensamentos se irmanam para que o ambiente seja saturado de energias curadoras, revitalizadoras, para nós encarnados e para os amigos espirituais que nos circunvolve, visitando os nossos ambientes, dos lares, aonde estivermos. Que Jesus possa vir, que Jesus possa permanecer sempre, trazendo a sua paz, a sua luz, sua amizade incomparável. Tema da manhã: Espírito imortal. Nós vamos, em nossas reflexões, convidar os amigos para dialogarmos com Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos relembrar um pequeno trecho do texto publicado por Kardec que se refere ao diálogo de Jesus com Nicodemos, na descrição do Evangelho atribuído a João no capítulo 3. O texto completo é de 1 a 12, mas nós vamos ler apenas um pequeno recorte, quando Jesus, dialogando com Nicodemos, diz assim: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. No item 9, Allan Kardec faz o seguinte comentário sobre um dos trechos lido: o Espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem Ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Allan Kardec
inspirado, coordenado pelo Cristo, governador espiritual do planeta, que delega uma missão extraordinária para esse pedagogo, esse professor, que nasceu em França, foi educado por mãos abençoadas de sua mãe, de sua avó, uma vez que o seu pai, ele pouco convivera, ele era órfão de pai e avô. Posteriormente, sua mãe e sua avó juntaram recursos e enviaram-o para que ele estudasse em Yverdun, na Suíça, com Pestalozzi, que era discípulo de Emmanuel Kant e Rousseau. E ali ele se transforma num aluno extraordinário. No ano de 1868, último ano da sua atuação, Allan Kardec, em outubro, publica uma meditação que foi oferecida por um membro, um companheiro espírita, que enviou de São Petersburgo uma mensagem, um trecho de um livro que foi publicado em 1815. Portanto, bem antes da própria doutrina espírita. Um texto que foi muito discutido na época por católicos e protestantes, uma vez que o seu conteúdo era bem moderno, que de alguma forma dialogava e transcendia as visões ortodoxas. Ouçamos essas reflexões que têm a ver com a proposta da manhã, o espírito imortal. Um pouco de paciência. Pedimos. Trata-se do nascimento e da morte. O nascimento e a morte são ambos cercados de trevas impenetráveis. Ninguém sabe de onde veio quando Deus o chamou. Ninguém sabe aonde irá quando Deus o chamará. Quem poderia dizer-me se eu já não existi antes de tomar o meu corpo atual? O que é esse corpo que pertence tão pouco ao meu eu, que durante uma existência de 50 anos eu o terei mudado várias vezes como uma roupa? Eu não tenho mais a mesma carne e o mesmo sangue que tinha quando estava ao seio, nos anos de minha juventude e na maturidade. As partes de meu corpo que me pertenceram durante a primeira idade já estão desde muito dissolvidos e evaporados. Só o espírito fica o mesmo durante todas as variações que sofre o seu envoltório terreno. Por que necessitaria eu, para minha existência, do corpo que possuía quando era pequenino? Se existia antes dele, onde estava eu? E quando me desembaraçar da minha roupa atual, onde estarei? Ninguém me responde. Aqui vim como que por milagre, e é por milagre que desaparecerei. O nascimento e a morte lembram ao homem essa verdade, tantas vezes por ele esquecido, que se encontra sob o poder de Deus. Mas essa verdade é, ao mesmo tempo, uma consolação. O poder de Deus é o poder da sabedoria,
o encanto do amor. Se o começo e o fim de minha vida forem envoltos em trevas, tenho que pensar que isso deve ser um benefício para mim, como tudo que vem de Deus é benefício e graça. Quando tudo em redor de mim proclama a sua sabedoria suprema e a sua bondade infinita, posso crer que as trevas que cercam o berço e o esquife sejam as únicas exceções? É possível que eu já tinha existido uma vez, mesmo várias vezes? Quem conhece os mistérios da natureza dos espíritos? Minha presença na Terra não seria talvez uma fraca imagem da existência eterna? Já não vejo aqui a minha passagem da eternidade à eternidade como num espelho opaco? Ousaria eu embalar-me em estranhos pressentimentos? Esta vida seria realmente uma imagem em miniatura da existência eterna? Que seria se já tivesse tido várias existências? Se cada uma das minhas existências fosse uma hora de vírgula da infância de meu espírito? E cada mudança de invólucro de suas relações, ou o que se chama morte, um letargo para um despertar com forças novas? É verdade que me é impossível saber quantas vezes e como existi antes que Deus me tivesse chamado à existência atual. Mas a criança de colo sabe mais do que eu de suas primeiras horas? Então perdeu tanto que não se lembre de seus primeiros sorrisos e de suas primeiras lágrimas? Lágrimas. Quando tiver mais idade, não se recordará mais, muito certamente, mas saberá o que foi em seus primeiros anos. Saberá que sorriu, chorou, velou, dormiu, sonhou, como os outros. Se aqui é possível, por que seria impossível que um dia, depois de uma viagem mais alta de meu espírito imortal, possa este lembrar-se e analisar sua carreira percorrida, as diversas circunstâncias em que se encontrou durante sua viagem e nos mundos que habitou? Em que degrau de idade estou agora colocado? Ainda pareço a criança que, uma hora depois, já esqueceu os acontecimentos da hora precedente e não está em estado de guardar a lembrança de um sonho que, o tendo transportado à vida exterior, o separou da vigília precedente. Mas me pareço com a criança que pelo menos já sabe reconhecer os seus pais. Esquece os prazeres e os desgostos do momento decorrido, mas a cada despertar reconhece novamente suas feições queridas. Assim se dá comigo. Também reconheço meu Pai, meu Deus, no todo eterno. Eu o teria procurado com os olhos, tê-lo-ia chamado, mesmo que ninguém me tivesse falado dele, porque a lembrança do Pai Celeste, ao que se diz, é inata na criatura. Todos os povos guardam essa lembrança, mesmo os mais selvagens, cujas ilhas solitárias
banhadas pelo oceano, jamais foram abordadas por viajantes civilizados. Dizem inata. Talvez se devesse dizer herdada, transportada de uma a outra vida. Assim como a criancinha liga num sonho anterior a outro posterior a lembrança de sua mãe. Mas eu caio nos sonhos. Quem está em condições de os aprovar ou os repelir? Eles se assemelham às primeiras lembranças, muito vagas e muito fracas de uma criança. Tem de algo que lhe parece ter ocorrido em seus momentos de passadas vigílias. Nossas mais audaciosas suposições, mesmo quando as julgamos verdadeiras, não são reflexo fugidio e confuso de nossos sentimentos que datam de um passado esquecido. Aliás, eu não mais censuro. Mesmo supondo-as quiméricas, elas revelam o meu espírito, porque encarando a nossa vida terrena como uma hora de uma criança de colo, que vasto e incomensurável perspectiva da eternidade se desdobra à minha frente. Como será, pois, a juventude mais adiantada, a plena maturidade de meu espírito imortal, quando, ainda muitas vezes, eu tiver velado, dormido e subido o maior número de degraus da escala espiritual? O dia da morte terrena tornar-se-á meu novo dia de nascimento para uma vida mais alta e perfeita. O começo de um sono que será seguido por um despertar refrescante. A graça divina me sorrirá com um maior amor que a afeição com que a mãe terrena sorri ao filhinho que desperta, no momento em que este abre os olhos. Pois o Espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O Espírito de Deus, a alma do homem, esse instante bendito, que como espíritos ou alma, desencarnados ou encarnados, estamos diante da sabedoria da imortalidade, da infinita oportunidade que o Senhor nos concede para operar com conhecimento e caridade na obra perene que há de nos guindar aos páramos da felicidade. O princípio da preexistência da alma, da pluralidade das existências, que o Espiritismo esclarece, nos apontando ao nível do coração e do entendimento que nós somos filhos de Deus e herdeiros da perfeição. Reflexões tão atuais, lembrando que fora feita em 1815, 50 anos antes da chegada do Espiritismo, sob o ponto de vista das suas publicações oficiais, a definir que Jesus trabalhava com
um grupo enorme de entidades encarnadas e desencarnadas preparando o terreno, favorecendo o ambiente para que Allan Kardec e os seus companheiros, sua amada Amélie e outros, pudessem se esforçar trabalhando para nos oferecer essa chave que faltava para a humanidade. Sugere a reflexão quanto às constantes transformações. Um dia nunca igual ao que passou. Estamos ressignificando a vida e bem-aventurado aqueles que, sensibilizados, se curvam à sabedoria da natureza, às expressões que nos inspiram e que estão para além das nossas possibilidades. Quando nos reconhecemos pequenos diante do perfeito, mas ao mesmo tempo nos motivando para alcançá-lo. Gravitar em torno da unidade divina, justiça, amor e ciência. Reencarnarmos com missão, com projetos conscientes para expiação, na busca da socialização, do entendimento com os seres que estão à nossa volta, os superiores, os iguais, os inferiores, sob o ponto de vista da infantilidade. Qual é o sentido da vida? Esta é a grande pergunta que encanta os aprendizes por mais de 200 mil anos de história planetária. Fomenta o ambiente dos filósofos, dos intelectuais, mas também do operário, das pessoas simples. O que está para além do berço e do túmulo? Intuitivamente, admitimos, pois este conhecimento ele foi adquirido não pelo ponto de vista da cultura humana, mas o conhecimento que temos quanto à imortalidade. Os egípcios são um símbolo do povo que cultuou e que reverenciou a imortalidade. Considerados místicos, pois tudo que faziam eles reverenciavam aos deuses, às forças superiores, às moradas celestiais, pois estava bem claro, e pelo pouco tempo que aqui se aportaram, então existia um misto de saudade, de melancolia, mas ao mesmo tempo inspirados para construir uma nova edificação sob o ponto de vista de redescobrirem o périplo que precisamos empreender para vencer. Gravitar em torno da perfeição, da unidade divina. Esvaziamos, esquecemos, adulteramos, modificamos. Mas graças a Deus atingimos o século XXI com o Espiritismo que traz o Evangelho de Jesus de volta. Pois ele é o centro das nossas aspirações. Ele é a luz que veio ao mundo e que não foi compreendido, mas que permanece a cada aurora, a cada novidade, sempre de braços abertos, aguardando que nós possamos abraçar os desafios da vida, como espíritos imortais que estamos estagiando aqui. Diferente da grande massa que valoriza o aqui e de vez em quando se recorda da imortalidade. Nós estamos querendo repetir o feito dos ancestrais egípcios. Sobre esse ponto de vista, seguindo pegadas que foram legadas por Jesus,
e que, exemplificadas por espíritos mais velhos como os seus apóstolos, que legaram ao mundo histórias magnânimas de vivência do cristianismo. Agora, sob o ponto de vista do entendimento dessas leis que abrem os símbolos, pois os símbolos aguardam que o aprendiz se aproxime para que o aprendiz compreenda o que ele vela. O que o nosso espírito tem que precisa de ser descoberto? Vamos revelar. Vamos buscar. Vamos compreender. Os espíritos que estão conosco nesse momento festejam, pois nós estamos celebrando a vida e as suas transformações, agradecendo o tempo, Senhor silencioso, e no seu movimento, ritmado pela misericórdia, abre infinitas possibilidades. Caetano Pero Neto, espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia dos Imortais, em poesia, vem nos falar um pouco mais desse triunfo sobre a carne, do espírito que mergulha e se liberta. Rompeu-se a grade, pássaro livre plana. No solo profundo partiu-se o grilhão de pedra, a fonte corre. O livro continha letras enfileiradas, correntes encarcerando a ideia, mas a ideia era chama e fugiu. Cântico que persistes nas lonjuras do céu, onde a garganta que te soltou a melodia das mamorras de sombra, para a festa dos sóis, perfume que vagas aéreo, onde a flor que te vazou a essência da terra limitada, para o espaço infinito? Quem és? Luz que esgarçastes a bruma de todas as prisões? Ave, regato, pensamento, som, aroma, tudo que voa no sem fim, alga consistente e imóvel, no oceano do tempo, sou eu, o espírito que transcende os estágios da carne e as máscaras da morte, para ser em triunfo o pólen do universo. Eu só e o surdo mudo, o leito que me vestes em branco, as cadeiras repousam em branco, as paredes estão levantadas em branco, sustentando o teto parado em branco, as janelas talhadas em branco, deixam passar o vento garrulo e brincalhão, que desliza sem cor, as cortinas parecendo longas mãos brancas, engastadas nos braços rijos da porta, acenam adeus em branco. Eu só e o surdo mudo, quero fitar os rostos que me cercam, mas vejam apenas semblantes graves, semelhantes a camafeus de cobre em placas de alumínio. Quero gritar o terror do desconhecido, mas a boca foi trancada pelas chaves da névoa muito branca que me envolvem de todo. Falam somente em mim as grossas gotas brancas que me rolam da face. Eu mudo e o surdo mundo. Depois de muitas horas da expectativa em branco,
na vazante branca em que me ainda respiro, surge a enchente das sombras. Tudo crepeia em torno. Céus, não sou Deus, que traduz a noite em poema de estrelas, nem pirilampo humilde que acende a lanterninha lucilante. Eu cego e o surdo mundo, levanto-me, tateio, choro, clamo, esmagado pelas mós invisíveis da escuridão, por muito tempo. De improviso, porém, nova luz rasga as trevas e os fotônios que me atingem as pupilas cansadas dizem-me sem palavras para que me aquiete, anunciando por fim que Deus é meu Pai e que a vida é minha mãe, guardando-me nos braços para sempre, para sempre. Antes mudo e o surdo mundo, agora um amigo que volta para vos dizer: brilhe a vossa luz, encante o mundo, para que ele não continue mudo ante as verdades celestiais. Vivam a mensagem, luz, incomparável Evangelho de Jesus. E em nome daqueles que nos tutelam, nesse encontro bendito, nós, os amigos reunidos com vocês, encerramos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.